Boa noite, gente. Olha, passando aqui para mais um pequeno vídeo. Olha, a gente agradece bastante as curtidas do vídeo. Curtam o vídeo para o vídeo indicando para outras pessoas, né? A gente hoje vai falar aqui algo interessante, né? Pode comentar, para a gente compartilhar os comentários. Às vezes há algum debatezinho com irmãos de outra religião nos comentários é interessante. Quando é um debate respeitoso é muito interessante. Olha, eu vou falar aqui algo sobre a Santíssima Eucaristia. E é algo interessante. Vou deixar, tem 2 vídeos aqui para nós ver. E um é provas históricas do milagre da presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, os milagres eucarísticos. E o outro é um pastor, o pastor Anderson, e ele está esbabacado, pode-se dizer assim essa palavra, com a presença real de Jesus na Eucaristia. Depois de 24 anos de protestantismo, se eu não estiver enganado, ele começa a identificar a presença real de Jesus na Eucaristia. Eu pegando o livro do Ariel, aonde está na Bíblia, ele vai falar sobre essa questão da Eucaristia. Ele vai dizer: os hereges dizem com frequência que a Eucaristia é um pedaço de pão. Parece bem contraditório quando até os apóstolos fazem exigências, 2 exigências quanto aos fiéis se aproximarem do pedaço de pão. De fato, a gente encontra na carta aos Coríntios, né, no capítulo 11, a primeira carta, onde São Paulo faz exigência. Vamos ver aqui o que fala o pastor Anderson sobre essa questão da Santíssima Eucaristia. Olá, esse vídeo é do pastor Anderson e ele está em processo de conversão à fé católica. E ele comenta sobre a presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. 24 anos eu ceiei tentando memorizar ou recordar do Senhor Jesus. Mas eu nunca em 24 anos tomei a ceia do Senhor com o Senhor presente, com o entendimento que Ele se faz presente. Jesus chama a atenção de todos. Então, a comida já estava sobre a mesa, eles estavam participando do que se comia naquela mesa, mas ele chama a atenção dos discípulos e, ao abençoar o pão, não falando meramente de si, mas transferindo para o elemento a importância não só da memória, mas da sua presença. Depois você vai no dicionário, no Google, para você perceber a diferença entre esse e este. Isso e isto. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Putz, desarmou uma bomba, sabe? Eu falei: Jesus Cristo do céu. Sabe qual é o meu constrangimento aqui? 24 anos eu ceiei tentando memorizar ou recordar do Senhor Jesus. Mas eu nunca em 24 anos tomei a ceia do Senhor com o Senhor presente, com entendimento. Olá. Olha, interessante, aqui a gente viu o testemunho do pastor Anderson, né? E é interessante que dentro da Sagrada Escritura, você pega a sua Sagrada Escritura aí e vai dizer assim, no capítulo 22 de Lucas, verso 19. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. A gente vê claramente no Evangelho de São João, no capítulo 6, verso 54, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A promessa para quem recebe a Eucaristia, né? O verso 55, pois minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Verdadeiramente está o termo, né? Verso 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Verso 57, assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Verso 58, este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. O Ariel vai colocando várias provas bíblicas aqui, né? A gente vai parar por aqui, a gente vai falar agora sobre os milagres eucarísticos, né? Mas é interessante aquilo que o Ariel colocou, esse capítulo 6 de São João, ele quebra qualquer situação, né? E os evangelhos também, tanto Lucas como Mateus e Marcos, vão trazer provas do que Jesus falou, né? Nos capítulos 15, 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas, capítulo 20, 26, 27 de 26 de São Mateus, né? Vamos ver agora outro vídeo e vai ser interessante, porque o pastor, ele não suportou, né? E teve que acreditar na verdade real de Jesus na Eucaristia. Por tudo que tem na palavra de Deus, por tudo que tem historicamente, que a igreja já estudou e já foi decretado como milagres eucarísticos. Vamos ver aqui um vídeo aqui bem interessante que fala sobre 4 milagres eucarísticos, né? Nós separamos alguns milagres eucarísticos que foram sugeridos pelo padre Duarte Lara, que foram aprovados pela Igreja e comprovados pela ciência, muitas vezes com detalhes tão impressionantes que fica difícil não acreditar na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia. Milagre de Lanciano. No século VII, em Lanciano, na Itália, o primeiro milagre eucarístico reconhecido pela Igreja acontece quando o sacerdote da Ordem de São Basílio duvidava que Jesus estivesse realmente presente na Eucaristia. Então, ao celebrar a missa, a hóstia começa a sangrar e se transforma em carne e o vinho em sangue. Essa hóstia conserva-se até hoje na Basílica de Lanciano, ou seja, a carne ainda está lá intacta depois de 1.300 anos. Em 1970, o cientista e professor Eduardo Linoli estudou e demonstrou que o vinho se transformou em sangue humano do tipo AB, o mesmo tipo sanguíneo do Santo Sudário. E a hóstia se transformou em carne, mais precisamente do miocárdio ventrículo esquerdo, ou seja, é um músculo do coração e que pôde ser analisado mesmo depois de 13 séculos. O sangue apresentava características de sangue fresco e não foram encontradas nenhuma substância conservante. Em 1973, a Organização Mundial da Saúde nomeou uma comissão que fez 500 exames durante 15 meses e declarou que se trata de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. E concluiu que a ciência é incapaz de explicar este fenômeno. Milagre de Santarém. Este milagre aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, Portugal. O milagre aconteceu com uma dona de casa, que, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia. Esta prometeu resolver o problema, mas como pagamento, pediu uma hóstia consagrada. A mulher foi à igreja e, assim que ela recebeu a hóstia, sem o sacerdote notar, colocou nas dobras do seu véu e foi levar para a bruxa. Imediatamente, a hóstia começou a sangrar. Foi vista na rua por várias pessoas que perguntaram se ela tinha algum ferimento. Assustada, a mulher correu para casa e escondeu o véu com a hóstia numa arca de madeira. À noite, o casal foi acordado com a casa toda iluminada e uma visão espetacular de anjos em adoração à sagrada hóstia que sangrava. O casal, arrependido, chamou o pároco e, acompanhados de inúmeros clérigos e leigos, levaram a hóstia em procissão de volta para a igreja de Santo Estevão, onde continuou a sangrar durante 3 dias. Ainda hoje,
as relíquias do preciosíssimo sangue podem ser vistas em Santarém. A antiga igreja de Santo Estevão é atualmente o Santuário do Santíssimo Milagre. As investigações eclesiásticas realizadas entre 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 2003, o Vaticano realizou uma análise por raio laser e confirmou que se trata de sangue humano. Milagre de Buenos Aires. Na paróquia de Santa Maria, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 15 de agosto de 1996, um fiel deixou a hóstia cair no chão e não quis pegá-la. O padre seguiu as diretivas da igreja, que é colocar a hóstia consagrada em água até que esta se dissolva, e aguardou no tabernáculo. No dia 26 de agosto, 11 dias depois, o padre viu que a hóstia havia se dissolvido, mas tinha uma mancha vermelha na água que crescia. 3 anos depois, em 1999, pedem ao Dr. Ricardo Castagnon que faça uma investigação. Usando laboratórios de 4 continentes, os analistas não sabiam que o material vinha de uma hóstia. Eles atestaram que a substância era sangue humano e que havia presença de DNA. O professor John Walker, da Universidade de Sydney, na Austrália, confirmou que as amostras tinham glóbulos brancos e células musculares intactas. Os glóbulos brancos, fora do nosso corpo, se desintegram entre 15 a 60 minutos e já tinham se passado 6 anos. Em 2004, pedem a ajuda do Dr. Frederick Zugby, em Nova York, renomado cardiologista e médico forense. Ele diz: é músculo do coração, do miocárdio, mais exatamente do ventrículo esquerdo. Tinha coágulos e não conseguia respirar direito, pois não tinha oxigênio. E sofreu muito porque cada respiração era dolorosa. Provavelmente levou um golpe na altura do peito. E o detalhe mais impressionante, ele disse: no momento em que foi trazida a amostra, o coração estava vivo. É isso mesmo. No auto de 2005, o doutor diz: foi-me dito que o material ficou 3 anos em água destilada. É impossível ter glóbulos brancos. Mais ainda, seria impossível identificar o tipo de tecido. Quer dizer, não só os leucócitos estavam intactos, o que já é um milagre, porque eles duram poucos minutos fora do corpo, como o doutor disse que pareciam ser de uma pessoa que acabou de morrer. Isso é incrível, é a prova científica de que nosso Senhor Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas. É impressionante. Milagre de Tixla. E para terminar, não sendo menos importante, em 21 de outubro de 2006, o padre Raimundo Reina, em Tixla, no México, pediu ajuda a uma religiosa para distribuir a comunhão, e ela observa que uma das hóstias tinha uma partícula avermelhada e começava a sangrar. Em 2009, o bispo pede ao Dr. Ricardo Castagnon, o mesmo do milagre de Buenos Aires, que inicie uma investigação. O doutor foi a um laboratório forense e descobriu que o sangue brotava do interior, descartando assim a possibilidade de que alguém tivesse jogado o sangue por cima. A substância é sangue humano. O sangue estava coagulado desde 2006. Em 2010, é descoberto debaixo desse sangue coagulado sangue fresco. Isso significa que a hóstia estava se comportando como um corpo humano vivo, produzindo sangue constantemente. Resgataram o DNA humano e algo estranho aconteceu. Ao tentar obter a cadeia genética, os médicos não conseguiram. Para obter uma cadeia, tem que copiar estas bases, cloná-las, e este sangue não se deixa copiar nem clonar. Meu Senhor e meu Deus e meu Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, essas informações são mais do que suficientes para provar o quão milagrosa é a consagração da Eucaristia. Compartilhem esse vídeo com todos.
Olha, se vocês prestarem atenção, dentro desses milagres eucarísticos que foi Lanciano, você vai pegar a Itália, você vai pegar Portugal, Argentina e México. Como a igreja ela é sensacional, né? A Igreja Universal, a Igreja Católica, e todos eles com a presença real de Jesus na Eucaristia, comprovado pela ciência através desses milagres que aconteceram extraordinariamente. Isso não acontece muitas vezes, mas quando acontece tem que ser sempre relembrado para aqueles que vão à Eucaristia, só lembrar que está pegando, né, está recebendo o corpo, o sangue, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lembremos o que falou São Paulo, né? Quando ele vai colocar no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, né? Ele vai falar no capítulo 11, verso 29, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo e sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Olha, salve a Maria. E que viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Comenta aí embaixo.